Olá, e vamos de mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast para quem faz oncoplastia mamária. E hoje eu estou com Gláucia e vamos falar de um artigo escrito por um grupo de brasileiros que foi publicado agora, em 2025, na Nature Scientific Report. É sobre um tema que a gente já tem alguns dados anteriores, mas que talvez mude um pouquinho com esse artigo. O artigo vai atualizar de um grande dilema, que é conservar ou não conservar as mamas após a quimioterapia neoadjuvante. Será que a cirurgia completa, a mastectomia, é superior à cirurgia conservadora nesse cenário? O que que você acha, Cláudia? Então, Nagine, a gente está nesse videocast justamente porque, como você falou, né, a gente está diante de uma das questões que os pacientes mais perguntam para a gente, né, doutora, será que é seguro eu deixar a mama, sendo que o meu tumor era grande, diminuiu e tudo mais? Isso é algo realmente do nosso dia a dia, né, e a gente tem mais um embasamento científico para poder estar discutindo com os pacientes, né, e mostrando para elas. Eu acho que o mais interessante é que a gente está diante de um artigo que é brasileiro, então a nossa população sendo representado, que eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, né. Então, até o presente momento, tem muitos estudos que faziam comparação entre as 2 abordagens cirúrgicas e não contemplavam, esse pool de drogas novas que nós temos hoje, né, que nós temos nas últimas décadas, na neoadjuvância e, por exemplo, como a terapia anti-HER2, o duplo bloqueio, novos quimioterápicos, né, imunoterapia no ciclo negativo na neoadjuvância. Então a gente tem hoje um pool de medicações que não estão contemplados naquelas cortes mais antigas que realmente às vezes trazia dados mais conflitantes para a gente, né. Nada melhor do que atualizar esses números para ver se realmente há ou não superioridade de uma das abordagens em relação a outras. Até essa própria abordagem mesmo do tumor, possibilitando a redução dele e talvez a realização da cirurgia conservadora, uma coisa relativamente nova. Até pouco tempo atrás, a quimioterapia neoadjuvante era realizada só para tumores, ou pelo menos na sua grande maioria, para tumores que não eram operáveis e que para eles serem operáveis. Então, acredito que essa mudança de paradigma já tem alguns anos que a gente está frente a isso e algumas até com resposta patológica completa, mostrando que realmente o quimioterápico tem essa ação e que talvez a cirurgia em alguns cenários tenha um papel importante, mas talvez secundário em relação ao combate à doença. E vamos ao estudo então. Esse estudo ele vai avaliar a recorrência local, recorrência à distância, óbito em pacientes não metastáticos submetidos à cirurgia conservadora de mama ou a mastectomia após a quimioterapia neoadjuvante. Esse foi o foco do estudo, né, o objetivo. Então, foram avaliadas 365 pacientes submetidas à quimioterapia neoadjuvante entre os anos de 2013 e 2023. E foram encontradas taxas semelhantes de recorrência local, recorrência à distância em ambos os grupos. Porém, foi encontrado também, é um spoiler já do final, um número maior de óbitos no grupo da mastectomia. Talvez porque esse grupo tenha um prognóstico pior, as pacientes que fizeram mastectomia talvez já tivessem tumores mais avançados? Será? Vamos dar uma olhada lá, né. De resposta um pouco menor, né, na gente. Então, assim, Sim. são questões que a gente não tem como saber nesse estudo, de qualquer forma, né. A gente já adianta, né, claro, que a cirurgia conservadora da mama mostrou uma sobrevida maior, nível de recorrência local em 10 anos, né, e também uma sobrevida global melhor em comparação com os pacientes com mastectomia. Então podemos imaginar que aquela paciente, né, que aquela máxima verdadeira, sempre que possível, com segurança oncológica, a cirurgia conservadora deve ser indicada? É isso mesmo, né? Vamos para os detalhes, então, dessa conclusão, Najime. A cirurgia conservadora da mama, ela é preferida para cânceres de mamas em estágios iniciais, devido à taxa de sobrevida global semelhante em relação à mastectomia, e melhor qualidade de vida. Isso nós já sabemos já tem um tempo, né, Glaucia? Desde os estudos lá de Fischer e Veronese, na década de 80, que a cirurgia conservadora, ela acaba conservando o órgão, o paciente fica com uma qualidade de vida que talvez seja um dos focos do desmembramento desse artigo, né, mas a qualidade de vida para paciente que faz a cirurgia conservadora, a gente tem estudos que mostram que ela se sente melhor com a própria mama. E a quimioterapia neoadjuvante é utilizada, pelo menos era muito utilizada para tumores inoperáveis e tem eficácia semelhante na redução de doenças de distância,
mortes relacionadas ao câncer de mama, sendo hoje, inclusive, a primeira opção em alguns tumores. Acredito que essa talvez seja a virada de chave com esses números um pouco diferentes das cortes antigas. A gente faz, neoadjuvância, por exemplo, em tumores triplo negativos, tumores HER2 positivos, a princípio acima de 1 centímetro, mas, dentre outros, e além de alguns casos de luminais, que a gente pode estar oferecendo a cirurgia conservadora, a gente tem essa ferramenta de oferecer a neoadjuvância para reduzir o tumor e possibilitar uma cirurgia conservadora em alguns cenários. E o estudo teve como objetivo avaliar justamente essas taxas, né, de recorrência local, recorrência à distância, e como desfecho secundário também, dados de mortalidade de pacientes submetidos à cirurgia conservadora ou mastectomia após quimioterapia neoadjuvante em uma coorte contemporânea, né. Eu vou destrinchar um pouquinho melhor esses dados, né, e como que ele foi desenhado esse estudo. É interessante a gente saber como é que foi desenhado. Foi um estudo uma coorte multicêntrica, retrospectiva, né, ele incluiu pacientes tratados com cirurgia conservadora ou mastectomia após a quimioterapia neoadjuvante em 2 hospitais, o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital da PUC, no Rio Grande do Sul, e ambos são pertencentes ao SUS, né, e foi no período entre 2013 e 2023. Eles incluíram pacientes com câncer de mama de T1 a T4 e N0 até N3, certo? Com dados disponíveis em prontuário, certo? Aquelas pacientes com tratamento prévio para câncer, com carcinoma inflamatório, pacientes que não fizeram quimioterapia completa, ou não fizeram cirurgia, ou com dados insuficientes no prontuário, foram excluídos do estudo, certo, Najime? Isso, eles utilizaram, o sistema de estadiamento, né, do American Joint Committee, que é o que a gente costuma utilizar mesmo, para dividir as pacientes nos seus subtipos, os seus estadiamentos, e o planejamento de tratamento, com terapia sistêmica e local foi todo organizado. Então, todos os pacientes receberam regimes de quimioterapia neoadjuvante contendo antracíclicos e taxanos, exceto nos casos do HER2. Isso também é uma novidade, né, porque no SUS a gente teve há pouco tempo, pelo menos aqui onde eu trabalho, a terapia anti-HER2 foi administrada e a gente teve a oportunidade de identificar nesse estudo as pacientes mesmo do SUS já utilizando esse tratamento anti-HER2, que a gente vê que tem excelentes resultados. E após a quimioterapia neoadjuvante, foram realizados novos exames de imagem e avaliada essa resposta ao tratamento neoadjuvante, e aí sim foi definida a cirurgia conservadora ou a mastectomia. Geralmente essa cirurgia ela era realizada de 5 a 6 semanas após a conclusão dos ciclos de químio, para esperar todo aqueles efeitos, decorrentes da químio. Foi o mesmo protocolo utilizado no serviço foi feito, a radioterapia de toda a mama ou da parede torácica ou drenagem linfática, foi realizada de acordo com as recomendações já dos guidelines internacionais, e foi feito esse acompanhamento pós-cirúrgico. E que a gente já falou aqui, os objetivos primários foram avaliar a recorrência local, recorrência de distância e óbito a partir da data de cirurgia em ambos os grupos, e os objetivos secundários incluíram avaliar a sobrevida livre de recorrência local, a sobrevida livre de doença, a sobrevida livre de recorrência à distância e a sobrevida global, né, estratificado de acordo com o estadiamento do tumor. Foi realizada a regressão logística multivariada, né, para avaliar os fatores associados à recorrência local nos grupos, tanto da mastectomia quanto da cirurgia conservadora, incluindo idade, estadiamento, subtipos moleculares, secção axilar e o uso da terapia endócrina. E eu vou passar um pouquinho direto para os resultados. A gente já sabe que foram 365 pacientes, tá? Foram 165 pacientes no grupo da mastectomia e 200 no grupo das pacientes com cirurgia conservadora. O grupo da mastectomia teve mais pacientes idosos, com mais de 70 anos, e com tumores T4B, enquanto o grupo submetido à cirurgia conservadora teve mais pacientes com axila negativa. E o follow-up deles foi interessante, né, Jimmy? Porque uma das coisas que eu prestei atenção justamente qual foi o tempo de follow-up, foi de 65 meses, foi mais de 5 anos, chega até 10 anos em alguns casos, tá? E a recorrência local, a recorrência à distância foram semelhantes nos grupos, mas ocorreram mais mortes nos grupos de mastectomia, né, Gi? Corroborando aquilo que a gente já tinha, previsto lá no começo, que provavelmente o grupo da mastectomia eram pacientes com pior prognóstico.
Então, isso acaba tanto é que ele descreve aí pacientes mais idosos, pacientes, com maior número de tumores T4B. Eles fizeram um excelente trabalho na hora de parear os grupos, o estudo é extremamente detalhado, a questão de gráficos, acho que vale super a pena pegar o estudo para ler e visualizar esses gráficos, porque ele é bem ilustrativo. E realmente, eles tentaram fazer esse pareamento. Uma coisa também que eu observei é que não existe relato nas pacientes que foram submetidas à cirurgia conservadora sobre a realização ou não de cirurgias oncoplásticas. Eu acho que esse é um dado também que eu não consegui identificar, que não foi visto. Ela descreve isso também um pouco na frente. As curvas de 10 anos mostraram maior sobrevida livre de recorrência local no grupo da cirurgia conservadora e nenhuma diferença na sobrevida livre de recorrência à distância nos 2 grupos. Eh esse estudo ele mostra realmente que a cirurgia conservadora e a mastectomia após quimioterapia na adjuvante, elas são relativamente similares, sendo a cirurgia conservadora, superior em alguns aspectos, e é uma excelente realmente, opção para paciente pós-QTNEL, vindo de encontro a tudo que a gente via lá atrás de que a quimioterapia adjuvante era basicamente igual à mastectomia. Imagina, esses resultados, eles refletem o impacto desse manejo mais moderno, né, incluindo o melhor tratamento farmacológico, avanços na compreensão da biologia do tumor, como a gente sabe que hoje a gente já utiliza a neoadjuvância para os tumores triplo negativos, do HER2, já na tentativa de poder fazer, adicionar medicações nas pacientes que não obtêm a resposta patológica completa, né, e também devido às e também na melhora que a gente tem hoje em relação à questão do planejamento adequado antes e depois do tratamento neoadjuvante. Hoje a gente não pensa em mandar paciente para neoadjuvância sem não marcar aquele tumor de alguma forma, né. E é claro, a gente está falando de uma população de SUS, uma população da gente de consultório privado, a gente até extrapola um pouco mais nessa marcação, nessa avaliação mais extensa dessas pacientes, né. E ele discute justamente isso, que nos estudos mais antigos, eles tinham taxas mais altas de recorrência local com cirurgia conservadora, devido às diferenças no tratamento sistêmico e a indisponibilidade de medicamentos que hoje são, primordiais nesse cenário, né, como as antraciclinas, os taxanos e a terapia anti-HER2. E eu vou incluir aqui também, Nagini, uma coisa que é interessante, porque quando saiu aquele estudo que foi no Lancet, que mostrou justamente que a cirurgia conservadora tinha mais recorrência local, quando você olhava aquele estudo esmiuçava, isso também vai uma questão crítica para a gente, que às vezes passa muita vista rapidamente nos estudos, né. Poxa, saiu um estudo de repente que a cirurgia conservadora pós-quimioterapia tem mais recorrência local, só que quando você olha, de uma forma mais minuciosa aquele estudo, você vai ver que tinha pacientes que não tinham marcação do leito tumoral adequada, tinha paciente que não fazia uma avaliação, uma radioterapia adjuvante mesmo pós-cirurgia conservadora. Então esses são dados que a gente tem que ter um olhar bem crítico para entender que provavelmente naquele cenário teve isso associado toda essa questão da quimioterapia neoadjuvante mais moderna que nós temos hoje, né. Ressaltando também o papel da ressonância, que em alguns casos a gente consegue ver focos adicionais e que no cenário de antigamente a gente talvez deixasse algum foco desse para trás numa mamografia, a qualidade da imagem melhorou também consideravelmente, até no próprio planejamento dessas cirurgias conservadoras. Justamente, A que inclusive, Najime, tem 2 questões relacionadas importantes com relacionada a essa questão da ressonância. Primeiro, que antigamente ela não era acessível no SUS. Eu não sei no Rio, mas aqui no Maranhão a gente tem sim ressonância no SUS, lá no Hospital do Câncer da Dona Bela, a gente consegue autorizar pelo SUS essas ressonâncias. Então isso é algo também mais recente pra gente, mas que a gente tem incorporado bastante. Principalmente naqueles casos clássicos que a gente já tem o uso clássico, mas eu gosto muito da ressonância no planejamento cirúrgico, apesar de ser com certeza algo ainda muito controverso na literatura, né, mas tem aquele estudo da doutora Judy Bogey, que mostra que ela mostrou justamente cirurgia em tumores multifocais, não era no cenário da neoadjuvância, eu sei que era na cirurgia upfront, mas vale a pena a gente lembrar que no estudo dela, ela mostrou que era seguro, em termos de recorrência local, né, você fazer até 2 cirurgia conservadora em tumores multifocais e até 3 focos em até 2 quadrantes. E o fator que foi determinante para diminuir essa recidiva foi no grupo das pacientes que fizeram ressonância. Então as pacientes que fizeram ressonância, conseguia planejar melhor a cirurgia e não deixar foco
residual, né? Enquanto que as pacientes com tumores multifocais que não fizeram ressonância tinham mais recorrência local. Isso é muito importante a gente entender, porque tudo isso é um boom de informações que favorecem a cirurgia conservadora cada vez mais. Tumores multifocais, tumores localmente avançados, quimioterapia neoadjuvante no início, tudo era contraindicado para cirurgia conservadora. E hoje não, hoje a gente está quase que tendo a mastectomia como ali no cantinho, sempre que eu posso, eu faço cirurgia conservadora, de forma oncológica segura. Mas a mastectomia, ela tem seu lugar, mas é cada vez a gente faz quando? Quando eu não posso mais fazer cirurgia conservadora por algum motivo, ou nos pacientes mutados, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que o cirurgião da mama tem que entender. A nossa indicação hoje principal, mesmo nos cenários mais adversos, tumores localmente avançados, tumores multifocais, é basicamente tentar o máximo preservar essa axila, essa mama, né, Nagini? É, e é importante também você tentar passar isso para a paciente, porque é muito comum a paciente já chegar com diagnóstico e a primeira coisa que ela quer é: tira tudo, faz a mastectomia, dos 2 lados. Mas poxa, você não é mutada, você não fez teste, vamos fazer o teste para ver. A paciente naquele ímpeto de imaginar, obviamente, por uma questão lógica de que retirando-se a mama, você tem uma taxa menor de recorrência, isso talvez não se pague o preço, né, da mastectomia. Então, é importante você estar passando para a paciente com segurança que naquele caso dela, ela pode ou não deve conservar a mama e com segurança você pode sim estar indicando a cirurgia conservadora. As limitações do estudo, assim, retornando um pouco, acho que a gente lendo o estudo a gente consegue identificar e ela descreve isso bem no final. O estudo tem as limitações, né, é retrospectivo, vieses de seleção, principalmente nessas da mastectomia, que a gente conseguiu identificar, que são pacientes realmente que têm o pior prognóstico, até pela própria história da doença. Os dados sobre resposta patológica completa, eles não estavam disponíveis em prontuário, em alguns casos, então isso não foi avaliado. Eh o duplo bloqueio não tem disponível no SUS, nas pacientes avaliadas, então a gente fica sem saber, o TDM1 também, anti-TDM1 a gente não tem, olaparib, abemaciclib, isso também não foi descrito, porque não havia essa disponibilidade no SUS. Talvez nesse cenário a gente tivesse resultados até mais robustos em relação à cirurgia conservadora, acredito que sim, mas espero que esse estudo tenha um desfecho, né, nesse sentido, porque acho interessantíssimo esse dado. O estudo, não tem a parte da oncoplastia, realmente, nem o shaving de margens, que hoje a gente já faz meio que de rotina, nos casos. A largura da margem, se a margem era só livre, sem tumor na tinta ou com uma margem de 1 centímetro, a gente não tem esses dados. E também o dado da própria paciente, da qualidade de vida, do que ela viu de resultado nesse cenário, utilizando alguns questionários, eu acho que também é uma excelente opção para um estudo prospectivo. Fica aí a dica para os rapazes que fizeram esse estudo retrospectivo realmente de excelente qualidade e brasileiro, né. É isso que é mais importante, né, a gente ter dados da nossa população, né, então terminando de concluir um pouquinho, como eles colocam lá no artigo, né, é uma coorte contemporânea, multicêntrica, retrospectiva, em pacientes, em que, a cirurgia conservadora provou ser uma alternativa segura para mastectomia após a quimioterapia neoadjuvante, mesmo em casos com tumores localmente avançados, na GIM, mais de 30% dos pacientes tinham T3, T4, né. Mais estudos com certeza são necessários para avaliar, validar mais esse resultado, principalmente os estudos prospectivos, né. Mas esse é um estudo muito importante, porque ele vem mostrar, como eu falei anteriormente, que as indicações da cirurgia conservadora estão cada vez mais sendo ampliadas, né, e não é uma cirurgia conservadora clássica, como a gente viu no início, né, lá na época do doutor Veronese, que era o quart, né, e a gente já tem uma evolução, vão ser cirurgias conservadoras em cenários cada vez mais desafiadores, né, situações, por exemplo, no T4B que regride, você tem que tirar a pele daquela paciente, né, então, isso é muito importante que a gente tenha, um repertório de técnicas de cirurgia oncoplástica, né, desde de nível 1 ou até o nível mais avançado, mas que você tenha esse repertório em mente para poder conseguir lidar e oferecer o que é melhor para aquela paciente, que é a cirurgia conservadora, já que a gente já tem diversos estudos mostrando que a cirurgia conservadora tem melhor qualidade de vida para essa paciente, né. E tendo esse repertório amplo de técnica com retalhos locais ou mamoplastia, né,
a gente tem condições de reverter muitas mastectomias, que seriam mastectomias por falta de repertório cirúrgico, né? E não por falta de indicação, né? E sim, conseguir nós, mastologistas e cirurgiões da mama, conseguir mudar esse cenário por um treinamento próprio nosso, né? Então, acho que a gente tem que buscar realmente o máximo que possível adquirir esses treinamentos, adquirir esse conhecimento para poder oferecer isso para paciente. Eu não tenho como oferecer algo que eu não conheço, né? Então, no final das contas, nós temos um papel muito importante para mudar esse cenário dessas pacientes, né? Nesse cenário, eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso curso Hands-on, né, do curso Hands-on Cadáver Lab, que vai ser agora em abril, dia 12 de abril, lá em Brasília, no ITC de Brasília. Eles são um curso em parceria com o Breast Plus, e nesse curso, justamente, a gente vai abordar diversas técnicas de retalhos locais e locorregionais na GIME. Você vai estar lá comigo, né, nesse curso, e a gente justamente vai estar treinando colegas em todas essas possibilidades, histórico lateral, tóraco regional, o tóraco epigástrico, burrow, bilobado, né, round block. Então, ampliar para essas pessoas que estão lá com a gente, né, esse pool de possibilidades de conseguir oferecer uma cirurgia conservadora nos diversos cenários que a gente pode estar encontrando no nosso dia a dia, né? E eu acho que isso é o mais importante. Então, eu convido para quem não se inscreveu e quem tem interesse, participa desse nosso curso, que esse é um curso muito importante na formação do mastologista, que com certeza pode ser uma virada de chave na sua forma de enxergar como que você vai preservar aquela mama, né, Najima? Ressaltando que esse modelo Cadáver Lab, ele foi todo pensado para essas técnicas conservadoras, porque é praticamente impossível você conseguir, num fim de semana, num dia, você reunir todos os pacientes que têm essas técnicas para serem empregadas. Então, o Cadáver Lab dá a opção da gente poder utilizar e poder demonstrar ali na prática, para a pessoa fazer várias técnicas de retalhos locais que a gente vai demorar talvez séculos para ver todas aquelas no seu próprio consultório. Então, é mais uma oportunidade, e isso foi pensado exatamente para proporcionar esse tipo de experiência. Porque em situações habituais é praticamente impossível você montar uma gama de pacientes que tenha todos esses retalhos para serem realizados in natura, ou seja, numa cirurgia para câncer ou até numa cirurgia de refinamento ou de simetrização. Então, eh, esse modelo do Cadáver Lab, ele é especificamente para esse tipo de esses procedimentos, porque é impossível você conseguir montar no fim de semana para paciente ter contato com todo esse arsenal de retalhos locais. E outra coisa, Najime, muitas vezes que a gente escuta dos colegas, a gente sabe que nem todo mastologista gosta de fazer cirurgia oncoplástica, mas a gente tem que saber o básico do básico, porque nem sempre você vai estar com o plástico que lhe acompanha no meio de uma cirurgia, de repente você se lida com uma situação adversa, tem que ter o mínimo do básico. Esses retalhos, eles não são oncoplástico avançada, são nível um, nível 2 de oncoplastia, e que eu acho que isso é algo que todo mastologista, independente que ele queira fazer aquelas grandes cirurgias que a gente faz ou não, né, ele tem que saber. Porque de repente a paciente fez quimioterapia, ela perdeu o timing de chegar na cirurgia, de repente do dia que você marcou a cirurgia até a hora da cirurgia aquilo ali piorou e você vai chegar, eu não, vou de repente fazer uma mastectomia porque eu não consigo lidar com isso. Não, E o você patologista, quando dá que a margem está comprometida, que você tem que ampliar, e aí você tem que ter esse canivete suíço na sua manga para você poder pegar de todas essas técnicas e tentar ali desenhar o que que vai ficar melhor para você realmente tentar evitar mastectomia por uma margem comprometida, por uma pele comprometida. Eu acho que isso daí é uma técnica, são técnicas de sobrevivência para todo mastologista, independente se ele faz especificamente reconstrução avançada, ou se ele faz apenas a cirurgia conservadora, e eu acho que isso é um arsenal que todo mastologista precisa conhecer, com certeza. E até mesmo nós mesmos, imagine, temos esse arsenal hoje em outro cenário, salvamento de próteses trus, após mastectomia, então a gente já tem utilizado todo esse arsenal. Eu, particularmente, foi uma virada de chave na minha vida quando eu comecei a ver de uma forma um pouquinho além, né? Então a gente nunca sabe de tudo, todo dia a gente aprende técnicas novas, né? E não todo mundo está ali publicando
o que que você encontrou, e a gente tem que estar aqui absorvendo para poder sempre vai chegar uma paciente que vai caber naquela técnica que você aprendeu. Então a gente usa os retalhos locais não somente para aumentar a taxa de cirurgia conservadora, de uma forma como a cosmese boa, é claro que ganha um pouquinho mais de cicatrizes, mas situações que a gente consegue evitar mastectomia, e também nos salvamentos de reconstruções com prótese, que a gente tem alguns casos assim que a gente já discutiu alguns videocasts nossos aqui, né, Najime? E vamos tentar concluir esse videocast, porque eu acho que o que é mais importante aqui nesse trabalho que a gente trouxe, ele não é um trabalho de oncoplástico, mas ele impacta diretamente na nossa visualização do que a gente pode fazer pela nossa paciente no nosso dia a dia. Eu posso preservar aquela mama com segurança oncológica, e mais um paper que traz para a gente segurança oncológica, apesar de algumas limitações, mas é a nossa população, a população brasileira, parabéns para os autores, né? E assim, eu espero que eles possam, com certeza, se organizar para fazer um estudo prospectivo, né, nesses moldes, e que já esteja talvez até em andamento, quem sabe, né? E também, Espero que sim. sim, e também de uma forma que consiga abraçar a oncoplastia, né, Najime? Finaliza aí pra gente. É, nesse cenário, nesse mundo ideal, né, dos estudos científicos, seria interessantíssimo ter um estudo prospectivo com um braço, com cirurgia conservadora e outro, também avaliando essa questão da oncoplastia, essas técnicas, não necessariamente divididas, mas, pelo menos, visualizado um grupo com técnicas oncoplásticas associadas, e a questão também da percepção da paciente, dos resultados, eu acho que talvez a gente encontre números muito superiores nesse braço da oncoplastia, mas vamos torcer para esse grupo aí se animar para fazer essa corte aí, com esses moldes. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, e e é isso, Glaucinha. Vamos lá, né, Najime? Pessoal, muito obrigada por estar escutando. Compartilhe com as pessoas. Lembre que a gente tem toda semana nosso videocast. A gente sempre traz um artigo científico relacionado à oncoplastia, e que a gente discute aqui várias questões importantes que para todo mastologista, e que esse nosso videocast ele é publicado nos canais da Macadu e no nosso Spotify, nosso YouTube. E quem tiver interesse, escutou aqui por acaso, tiver interesse no curso do Cadáver Lab, é só entrar em contato com a gente no link da nossa bio. Tem um linkzinho lá com o Brush Plus, que é junto com o pessoal do Surge Plus. E muito obrigado, Najime, por estar aqui comigo hoje. A gente se vê no próximo videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia mamária. Obrigada, gente. Tchau, tchau.